À quinta-feira é dia do nosso comentário chique com a Marta Borges. Olá Marta, muito bem-vinda mais uma vez. Olá, Pedro. Então como é que estás hoje? Ai, estou péssima, péssima, quer dizer, para lá de péssima, sabes? Eu nestes dias acordo sempre com uma dor de cabeça, uma coisa atroz. Estou aqui com uma lágrima nos olhos. Mas que nos feriados? Ai, querido, não é nos feriados, feriados eu adoro. Um dia de feriado, 25 de Abril, como é lógico, quer dizer, só posso acordar assim. Sobretudo quando tenho a manter esta patetice deste 25 de Abril, quando acabaram com feriados tão importantes, sei lá, como o Corpo de Deus ou o Dia de Todos os Santos, percebes? Não entendo. É patético, é patético. Quer dizer, patético. Bom, o 25 de Abril mudou a vida de todos os portugueses, não é? Ai, querido, mudou. Mas tu tens noção que foi claramente para pior. Quer dizer, as pessoas todas lá em casa também, quer dizer, sabem disso. Às tantas, então, se mudou para pior, vamos passar a comemorar o quê? O dia quê? Dos incêndios dos armazéns de Chiado? Ou o dia quê? Já sei, da queda da ponte entre os rios. Ah pá, Marta, mas comparação, Ai, mas que raio de coisa. Ai, fala mais baixo. Eu já te pedi, por favor, eu estou aqui nervadíssima. Eu só estou aqui porque, enfim, o povo precisa de me ouvir. Eu estou com uma enxaqueca que não posso e que estou a fazer um esforço enorme. Enfim. Eu, quando acordo no dia 25 de Abril, é quase como sentisse, acho que é o meu corpo, percebes, que já antecipa o que é que vai acontecer. Uma moinha, pai, por volta das 7 da manhã instala-se e eu parece que começo a ouvir à distância aquela coisa, grândola, vila, amor, parecem animais a zurrar, sabes? As pessoas todas fazem-me lembrar aquelas velhotas vestidas de preto e tudo a chorarem, muito saudosista, não sei o quê. Salto a correr da cama, ligo logo a minha querida RFM na esperança de estar a dar, sei lá, uma Marisa Monte a cantar com um Ben Harper. Aquele tipo de música que eu ouço sempre nos meus queridos fones, quando vou para uma bela de uma esplanada ver o meu Bernardo a fazer bodyboard, que aliás é o meu programa para todo o santo 25 de Abril. O meu programa habitual. Por acaso, o meu programa habitual é desfilar na Avenida da Liberdade, por acaso. Pois bem, imagino que tu desfilas na Avenida da Liberdade, mas não é só nessa data, pois não? Eu olho para ti e tiro-te logo a pinta. Tu desfilas em duas datas, 25 de Abril e no dia 13 de junho também, não é? Tudo que é festas popular, o menino está lá batido. E honestamente, olha, venho ao diabo e escolha entre as duas datas. Eu acho que mesmo assim, dentro do pior, eu consigo preferir a segunda, no dia 13 de junho, nas festas populares de Lisboa, ao menos de vez em quando ainda aparece assim uma madrinha ou um padrinho assim, pronto, mais sofisticado, vá. E eu lembro-me, por exemplo, quando é que foi? Foi assim a Jardim, que já foi madrinha da Alfama, uma dezena de vezes. E eu tiro-lhe o chapéu, se ainda se me tiver a ver, eu acho o máximo que ela se misture com a população. Eu não consigo, mas eu admiro imenso que faça isso e, portanto, sim, continuo. Assim, dá-me feedback, como é que é o povo. Mas claro, dá feedback. Marta, mas se me permites retomar o fio da conversa, queria falar do 25 de Abril. Sim, fala lá, pronto, o que tem mesmo que ser. Tu não subscreves o lema 25 de Abril sempre, pois não? Claro que não. Para mim era 25 de Abril nunca mais. Terminou, 25 de Abril morreu. Era assim, se pudesse, se eu mandasse no calendário, eu saltava assim diretamente dia 24 para dia 26. 25 neste mês não existia. Aliás, estás-me a dar uma ótima ideia, que eu sei que Paulo Portas, que é meu amigo, me vê constantemente. Liga ao canal só para me ver a mim. E eu acho que já estava na hora de criar uma nova legislação no governo e eu acho que é tão fácil, não é? Porque vocês conseguem mudar assim, do pé para a mão, aquela coisa, é os salários, é os subsídios, duodécimos, eu não sei o quê. Às tantas, pronto, também não é nada difícil. Acabe, querida, acabe com esta coisa que isto é uma fantochada. Marta, mas fantochada, quer dizer, o que é que tu tens contra a Revolução dos Cravos, exatamente? Queres ser mais precisa em relação a isso? Ai, olha, eu não entendi. de modo muito preciso, eu consigo dizer-te, por exemplo, que é logo esta designação super pífia, a Revolução dos Cravos. Há flor mais pirosa do que um cravo? Quer dizer, sugere-me uma, eu acho que não consegues para não. Quer dizer, se os valores que estão por trás de uma revolução dos cravos são as que são, é bem feita. Se tivesse chamado, sei lá, Revolução das Begónias, não é? Revolução do girassol, que ainda por cima é uma flor linda, super útil, luminosa e não sei o quê, que produz energia, que dá um óleo espantoso, que tem imensas capacidades nutricionais e mais não sei o quê. Pronto, isso ainda vá. Mas não, é a Revolução do Cravo. Eu acho que pior, só se tivesse sido, sei lá, sabes qual é a flor supra-sumo do Bimbo? A rosa, Revolução da Rosa. Ai, era tão bom. Era ótimo. Mas não te parece um bocadinho superficial analisar a Revolução com base no símbolo? Não. E falando em símbolos, há outro símbolo que a mim me choca imenso e que olha, é lamentável e o povo português tem aquilo que merece, não é? Outro símbolo, veja-se o Hotel Saraiva de Carvalho. Quer dizer, realmente, nós não podemos ter melhor. Isto é mesmo a português. Quer dizer, os franceses têm, na Revolução Francesa, têm quem? O Napoleão, não é? Assim, um homem elegante, bem vestido, não é? Assim, com imenso cachê. Nós não. Temos um Otelo, que é verdadeiramente um bígamo, que nunca usou fato e gravata, quer dizer... Mas o que é a bigamia do Otelo tem a ver com a Revolução? Também não percebo quer dizer, é que o Otelo é claramente uma pessoa que não sabe o que é que quer. Obviamente que não sabe. Uma pessoa que tem duas mulheres é porque não se consegue decidir, quer dizer, precisa de uma mulher para os dias pares, para os dias impares tem outra, é isso. Às tantas, ele próprio também não sabe. Ele quer, sabe lá se quer uma democracia livre ou quer uma ditadura. Um homem
Estroina, percebes? Claro, como é que o povo diz? O que ele quer é aquela coisa, é beber os copos e como é que é? Vinho verde e trutas, não é? Não é essa a expressão popular? É trutas, é. Não é? Eu não sei, eu não conheço os hábitos do povo, eu não percebo nada, são hábitos plebeus que vocês têm comer, como é que é peixinho do rio, não é? Beber assim uma zurrapinha e depois aproveitam e vão todos caminhar no centro de Lisboa com este calor infernal, eu não vos entendo, a apanhar com a poluição e não sei o quê. Quer dizer, aquilo também não é exatamente uma caminhada, não é? Pronto, agora ofendi, não é caminhada, queres que chame o quê? Trekking? Pronto, vão Não. todos fazer trekking depois de encher o bucho com truta. Pois, com truta, preferia chamar-lhe, sei lá, comemoração da liberdade, por exemplo? Eu peço desculpa, mas é tão querido que eu estou a ouvir falar. Comemoração da liberdade, mas quer dizer, sabes o que é que tu pareces? Pareces daqueles prisioneiros que acabou, enfim, saiu agora, em precária, não é? Não cabem sido contente e que bate palminhas e que está todo luminoso e mais não sei o quê. Isso é um bocadinho marginal, percebes, Pedro? Marginal. Espera aí. Eu já sei. Isto levou-me 1 ano e meio a descobrir, mas tu estiveste preso, Pedro? O Pedro esteve preso! Foi isso! Lá para casa! Meu Deus, que vergonhaça! Eu estou a pé do presidente. Ai, meu Deus! E aposto que foi daquelas coisas super mimas que tu foste quê? Foste apanhado por roubar um polvo congelado? Não, pronto, vá, uma calça. Um parzinho de calças, só que nem sequer eram de marcas, foi isso? Pedro, não fiques envergonhado. É que eu também tenho imensos amigos que foram, quer dizer, que foram aí que estão presos, só que estão todos em casa, percebes? Com aquela pulseira eletrónica, tanto que estão todos a ver-me, que eles não têm muito mais de onde fazer, entre fazer recepções em casa, ir à piscina, ao corte ténis e mais não sei o quê. Pronto, ficam todos a ver-me, que tem muito mais glamour e estar em casa tem imenso cachê. Tem imenso cachê. Pronto, foi mais uma tentativa de falar sobre o 25 de Abril com Marta Borges. Obrigado, Marta. Obrigada eu, Pedro. Por esta visão luminosa da nossa atualidade.